Olá, Igreja Batista Central em Campo Redondo, aqui é o pastor Tiago Santiago, né? Estou tendo o privilégio hoje de compartilhar a palavra com vocês. Eu também tenho o privilégio de ser genro aí do pastor Luiz, esposo da Luíse, né? Como muitos aí já sabem. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com você, né? E em seguida a gente vai orar, né? A palavra de Deus, que acho que é muito pertinente para esse tempo, né? De retenção, de ficar em casa, né, de Covid, né? É um tempo onde o nosso coração deve ficando um pouquinho mais ansioso, mas eu creio que há respostas muito, muito preciosas na palavra, que elas conseguem realmente dar um norte para nossas ações, né? Eu queria ler com você Gênesis capítulo 50, a partir do verso 14, diz o seguinte: Depois de sepultar seu pai, José e seus irmãos e todos os que com eles haviam subido para o sepultamento voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa as transgressões dos seus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que te perdoes a transgressão dos seus servos e dos servos de seu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Depois disso, seus irmãos também foram e prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos. José, porém, respondeu: Não temais, pois acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar a vida de muita gente. Bom, ainda diz: Agora não temais, verso 21, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Bom, é muito interessante perceber esse texto de José. Eu acredito que ele se aplica muito a um contexto que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, né, hoje a gente está num período de muitas incertezas. E eu olho para os irmãos de José, nesse momento, e tudo que havia no coração deles é a incerteza. Ou pior, uma possibilidade de que José os faria mal. Uma possibilidade de se tornarem escravos, uma possibilidade de até serem punidos com a morte, né, na vingança de José. Porque eles sabiam tudo que eles tinham feito contra José. Eles sabiam tudo que tinha acontecido e talvez se fosse qualquer um deles, a reação teria sido bem complicada. Seria sido realmente uma reação de vingança. Mas quando a gente se depara com essa história, com esse texto, a gente vê uma outra reação de José. É interessante que eles usam uma barganha, né? Eles falam assim: poxa, e se a gente colocar para José que poupar a nossa vida foi o último desejo do nosso pai? E diante da iminência da morte, eu creio que a gente fica realmente preocupado, né? E ao mesmo tempo, graças a Deus, é que esse vírus ele é letal, mas não é em todos os casos. Mas eu fico vendo como tem se alastrado pânico, preocupação sobre a nossa nação, né? Na verdade, sobre todo o mundo. E algo muito incrível que eu vejo aqui na história de José é que José ele viveu uma vida inteira em crise. José viveu uma vida inteira fora do controle das suas mãos, né? José ele foi traído por seus irmãos, jogado numa cova, depois vendido como escravo, né? Depois ele foi escravo da casa de Potifar, e aí a esposa dele também tentou mal contra ele, até que ele foi parar na cadeia. E você vai olhando, depois ele foi parar na cadeia, foi esquecido pelo copeiro, né? E posteriormente sim, aí foi lembrado e interpretou os sonhos do faraó, e foi isso com que ele se tornasse o governador do Egito. Essa história toda você já conhece. Mas o que me chama bastante atenção nessa história é que você vê que José, mesmo tendo passado por isso tudo, em nenhum momento ele tenta explicar o que está acontecendo,
Se em nenhum momento ele pragueja contra Deus, diz que Deus está sendo injusto, sabe? Não há um momento na história de José onde José tenta explicar, a não ser o momento final agora no capítulo 50. No capítulo 50, sim, a gente vê José explicando, olha, agora eu entendi tudo o que estava acontecendo. Porque quando a gente olha para uma situação, por exemplo, do nosso país, a gente pensa, cara, o que Deus está fazendo? E às vezes muitas pessoas surgem tentando explicar, não, é isso, é aquilo, é por isso, é por aquilo. E às vezes a gente, você acompanhou na internet aí até muitos pastores até debatendo, faz isso, faz aquilo. E o que eu percebo nesse momento é que eu aprendo com a história de José, a primeira coisa é que a gente nunca deve tentar explicar uma coisa antes de ver o fim dela. Sabe, a avaliação de tudo tem que ser baseada tem que ser visto no fim. Por exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a única maneira de ter certeza que ele viveu uma vida completa segundo o coração de Deus é depois que ele morreu. Não dá para dizer, sabe, isso foi algo que foi dito após a sua morte. Ou seja, no fim, sabe, agora, meus irmãos, não é hora de despertar ansiedade, nem de tentar explicar o que Deus está fazendo. Se Deus está punindo, se Deus está protegendo, se Deus está isso. Agora não é hora de explicar, agora é hora de acolher, de sermos irmãos. Agora é hora de confiar em Deus, mesmo sem saber o que Ele está fazendo. Porque quando a gente fica tentando explicar, a gente provavelmente, aliás, com certeza, mesmo que a gente esteja certo num ponto, nós estaremos errados em muitos outros. E isso só serve para gerar mais ansiedade no nosso coração. Então eu vejo um José que ao invés de tentar explicar por que estava sofrendo tanto, sendo tão traído, sendo isso, ele decidiu confiar em Deus, sabe? Há uma promessa de Deus para o seu povo, de livramento, de cuidado. Então, esse é um tempo para confiar em Deus. Outra coisa que eu acho interessante é que no meio da crise, né, os corações se revelam. O coração dos irmãos de José era mau, mas mesmo o coração deles sendo mau, eles não melhoraram mesmo com todas as circunstâncias. Eles tentaram enganar José para que pudesse poupar a vida. E o interessante é que o coração de José também foi revelado, né? Ele podendo ser agora um homem de vingança, ele continuou sendo um homem fiel a Deus e manifestando o caráter gracioso de Deus, perdoando os seus irmãos. Então, os tempos de crise, às vezes, eles revelam coisas dentro da gente, que revelam como está o nosso coração, sabe? Então, é muito interessante. Pode ser que o Espírito Santo de Deus tenha te dando a oportunidade nesse tempo de reavaliar suas ações, suas decisões, suas reações principalmente, né? Porque Ele quer trabalhar algo no seu coração. Então a segunda coisa é que Deus ele está revelando o nosso coração, está trazendo à tona às vezes, no meio dessa dificuldade, o quanto nós somos ansiosos, o quanto nós somos desesperados, o quanto a gente às vezes não deposita toda a nossa confiança em Deus. E não tem problema você identificar que talvez você não esteja demonstrando tanta confiança em Deus, porque agora é tempo de se reavaliar para transformação, né? E é interessante a resposta de José, porque imediatamente ele diz, não, eu não farei mal. E olha que interessante, José ele tinha uma consciência muito grande, que talvez seja uma das consciências mais importantes que nós precisamos ter como cristão. A resposta dele para os irmãos, quando eles falaram, não nos mate, ele responde dizendo, acaso estou eu no lugar de Deus? Sabe, irmãos, sabe o que acontece? Muita coisa não anda na nossa vida, muita coisa não acontece, porque a gente constantemente fica tentando assumir o lugar de Deus. Sabe, Deus ele tem o controle e a soberania sobre todas as coisas. Nós não precisamos controlar tudo, nós não precisamos entrar em desespero acerca do que vai acontecer amanhã e nem com o que vai acontecer com nossos familiares. Sabe, eu sei que esse é um tempo de pedir oração pelos familiares, isso é tudo que nós podemos fazer, pedir oração, porque só Deus pode guardar as nossas vidas nesse tempo. Então, sabe, esse é um tempo para nós descobrirmos que nós não estamos no lugar de Deus. E Deus ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? E, tanto aqui no Rio, quanto aí em São Pedro, quanto em qualquer outra nação do planeta. Mas eu sei de uma coisa, sabe? Eu só tenho uma pessoa para recorrer e é Deus. Eu só posso confiar no caráter de uma pessoa, é Deus. Então, eu quero desafiar você, sabe, meu irmão,
desenvolver uma confiança plena em Jesus e deixar que Ele, que é soberano sobre todas as coisas, venha agir. Mas olha o final do texto, isso que me impressiona mais. Ele diz, olha, vocês intentaram todo o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Olha que certeza poderosa que a Bíblia nos dá, de que mesmo nos piores momentos da nossa vida, do nosso país, da nossa economia, disso, daquilo, Deus ele está projetando fazer o bem. Sabe o que significa, irmãos? É que apesar de todo o mal que está acontecendo sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, Deus está projetando fazer algo muito maior em bem após isso, sabe? Né? No sonho que o faraó teve, não foi só um sonho de vacas magras, mas também foi um sonho de vacas gordas, sabe? No sonho onde Deus diz, olha, um grande mal virá, ele também diz, olha, mas eu estou provendo cuidado para o meu povo, eu estou provendo cuidado para que muitas vidas sejam salvas. E é interessante que José termina dizendo para os seus irmãos que pouparia com certeza a vida deles, mas não só pouparia, como cuidaria de cada um deles. E não só cuidaria deles, como cuidaria de toda a sua descendência, sabe? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Não tema pela sua família, pelos seus filhos, porque Deus não está guardando só você, mas Deus está guardando os seus. Deus está cuidando dos seus. E independentemente do que aconteça agora, você tem que ter essa convicção. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Sabe? Essa é uma palavra bem curta, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração para esse tempo, sabe? Que nós precisamos, como recapitulando aqui, né? Em primeiro lugar, não assumir o controle pelas nossas próprias mãos, sabe? Não nos colocarmos na posição de Deus, não tentarmos explicar os fatos enquanto eles acontecem, mas aguardar, né, tudo passar, para aí sim para aí sim entendermos o que Deus está fazendo e nós precisamos carregar a certeza de que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa família. Não julgue o que está acontecendo pelos males que você vê na sua frente, mas lembre-se de perceber as coisas pela ótica divina. E percebendo pela ótica divina, nós saberemos que todas as coisas, independente de serem boas ou ruins aparentemente, cooperam para o nosso bem. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa família, abençoe essa pessoa, esse irmão que está participando desse culto hoje, que o Senhor guarde o coração dele, que o Senhor traga alívio, que toda carga de ansiedade possa ser jogada sobre o Senhor, toda preocupação, Pai, que o Senhor cuide e guarde de cada um, e que a gente possa, como bom crente, né, confiar 100% no Senhor, mas também sermos exemplo para a nossa sociedade, né, de testemunho, de cuidado, que a gente possa ser coerente nas nossas ações, porque nós não queremos ser instrumentos de contaminação de doença, mas nós queremos ser instrumentos de propagação do seu Evangelho. Então nos abençoa, nos dirige e cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor fará isso para a glória, para o louvor do Senhor Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e que vocês tenham uma boa quarta-feira, um bom restinho de semana, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.